Na pacata aldeia de Belém vivia Davi, um jovem pastor de ovelhas. Seu rosto queimado pelo sol e suas mãos fortes eram testemunhas dos anos dedicados a cuidar do rebanho de seu pai. Os dias passavam tranquilos até que uma sombra ameaçadora se ergueu sobre o povo de Israel. Golias, um gigante filisteu de força inigualável e arrogância infindável. Seu desafio ecoava pelos vales e montanhas, deixando todos os homens de Israel apreensivos e temerosos. O sol brilhava alto sobre o vale de Elá, quando Golias, o gigante filisteu, emergiu das linhas inimigas. Sua armadura reluzia sob os raios dourados. Sua armadura era adornado com plumas negras que dançavam com o vento. Cada passo pesado fazia a terra tremer, e sua voz trovejante ecoava entre as colinas. Escolham um homem para lutar comigo. Sua voz ressoou como um trovão, desafiando os exércitos de Israel. Do outro lado, os homens se encolhiam diante da imponência do gigante. Eles olhavam para Golias com misto de medo e impotência, cientes de que nenhum deles seria páreo para tamanho adversário. Do alto de um montículo, Davi observava a cena com uma mistura de curiosidade e determinação. Seu coração pulsava com uma coragem que ele próprio não entendia totalmente. Enquanto os homens discutiam entre si, Davi sentiu um chamado profundo, um chamado que ele sabia que vinha de algo maior do que ele mesmo. Ele não era um guerreiro treinado, nem mesmo um soldado, mas algo dentro dele queimava com a certeza de que era ele quem deveria enfrentar Golias. Ainda que seu irmão mais velho, Eliabe, tentasse dissuadi-lo com palavras de preocupação, Davi estava decidido. "Eu irei", disse ele com uma firmeza tranquila, enquanto ajustava sua funda, se escolhia 5 pedras lisas do leito do ribeiro. Seus olhos refletiam uma confiança que não vinha da sua própria habilidade, mas da certeza de que estava sendo guiado por algo maior. Assim, Davi, o jovem pastor de Belém, começou a caminhar em direção ao desafio que mudaria não apenas sua própria vida, mas o destino de uma nação inteira. Enquanto Davi se aproximava do acampamento de Israel, a agitação entre os soldados era palpável. Alguns o olhavam com incredulidade, outros com admiração misturada com preocupação. O rumor de que um jovem pastor estava se oferecendo para enfrentar Golias se espalhou rapidamente. O rei Saul, um homem de estatura imponente e cabelos já tingidos de prata, recebeu Davi em sua tenda. Seus olhos cansados analisaram o rapaz diante dele, vestido com roupas simples e carregando apenas uma funda. "Como ousa se oferecer para lutar contra esse gigante?" questionou o rei, cuja própria fé e confiança em Deus tinham sido abaladas pelos dias de desafio de Golias. Davi respondeu com humildade, mas com uma determinação que surpreendeu a todos ao seu redor. "Não temais, meu rei", disse ele com voz firme, "pois o Senhor que me livrou da garra do leão e da pata do urso me livrará das mãos deste filisteu." Seu rosto não mostrava sinais de medo, apenas uma confiança inabalável na providência divina. Saul, tocado pela fé simples e fervorosa de Davi, consentiu. "Vá, e que o Senhor esteja contigo", disse ele, abençoando-o antes de ordenar que trouxessem a pesada armadura real para Davi vestir. Mas assim que Davi tentou caminhar com a armadura, ele sentiu-se estranho e desconfortável. Não era com aquilo que ele derrotaria Golias. "Não posso usá-la", disse Davi com humildade, enquanto retirava a armadura real. Ele confiou em Deus para a batalha que estava por vir. Com a bênção de Saul, Davi partiu para o campo de batalha, carregando apenas sua funda e as pedras que havia escolhido. O sol estava alto quando Davi chegou ao campo de batalha diante de Golias.
O gigante filisteu, imponente e ameaçador, olhou para o jovem pastor com desdém. Você vem até mim com uma vara, zombou Golias, sua voz ecoando entre os exércitos reunidos. Davi permaneceu calmo e confiante. Ele escolheu uma pedra lisa do ribeiro, colocou-a na funda e começou a girá-la rapidamente sobre a cabeça. Os olhos de Golias estavam fixos em Davi, mas ele subestimou a determinação e a fé do jovem. Com um movimento preciso e rápido, Davi soltou a funda. A pedra voou em direção ao gigante com uma velocidade surpreendente e precisão milimétrica. Acertou Golias em sua testa, exatamente onde sua armadura não protegia. Um grito de surpresa ecoou pelo campo de batalha, enquanto Golias cambaleava e caía pesadamente no chão. A terra tremeu com o impacto e um silêncio solene se seguiu enquanto todos observavam atônitos o que acabara de acontecer. Davi correu em direção ao gigante caído, tomou sua própria espada e a ergueu, mostrando-a aos exércitos filisteus. Os soldados inimigos, uma vez tão confiantes, agora tremiam diante da demonstração de poder do Deus de Israel através de seu servo mais improvável. A vitória de Davi sobre Golias não era apenas uma questão de força física ou habilidade militar, mas uma prova do poder de Deus e da coragem daqueles que confiam nele. A partir daquele dia, o nome de Davi seria lembrado não apenas como um pastor de ovelhas, mas como um herói que enfrentou o impossível pela fé. O gigante Golias jazia imóvel no chão, derrotado pela pedra lançada por Davi. O silêncio inicial foi quebrado pelo rugido de comemoração dos soldados israelitas que mal podiam acreditar no que testemunharam. Entre eles, alguns choravam de alívio, outros dançavam de alegria. Davi, ainda segurando a espada de Golias, ergueu-a em direção aos céus, em um gesto de gratidão e louvor ao Deus de Israel. Seu coração transbordava de gratidão pela proteção divina que o capacitou a vencer aquele poderoso inimigo. Do outro lado do campo de batalha, os filisteus observavam atônitos a cena que se desenrolava diante deles. O que antes era confiança e arrogância, agora se transformara em medo e desespero. Os líderes filisteus, que tinham colocado sua fé no formidável Golias, perceberam que algo maior e mais poderoso estava agindo naquele dia. Em um movimento repentino, os exércitos de Israel avançaram com renovada determinação. Inspirados pela coragem de Davi e pela vitória surpreendente sobre Golias, eles perseguiram os filisteus em fuga, infligindo uma derrota decisiva ao inimigo que havia ameaçado sua terra e seu povo. Para Davi, aquele dia marcou não apenas o fim de um desafio pessoal, mas o início de uma jornada como líder e herói de Israel. Sua fé simples e sua coragem diante do gigante se tornariam uma inspiração para gerações futuras, lembrando a todos que, com Deus ao seu lado, nenhum desafio é grande demais. Assim, a história de Davi e Golias não apenas ficaria registrada nos anais de Israel, mas também se tornaria um símbolo de como a fé e a confiança em Deus podem derrubar os maiores obstáculos da vida. O campo de batalha estava agora silencioso, exceto pelo murmúrio dos ventos que sopravam suavemente sobre as colinas de Elá. Davi olhava para o gigante caído aos seus pés, refletindo sobre o que acabara de acontecer. A vitória não era apenas sua, era uma manifestação do poder de Deus e da fé que o guiava. Enquanto o povo de Israel celebrava ao seu redor, Davi sabia que aquele momento mudaria para sempre sua vida e seu propósito. Ele não era um guerreiro treinado, mas um simples pastor que havia confiado no Senhor para enfrentar um desafio impossível.
Sua história seria contada e recontada não apenas pelos feitos heróicos, mas pela lição profunda de que Deus capacita aqueles que confiam nele, não importa quão insuperáveis sejam os obstáculos. Para as gerações futuras, a história de Davi e Golias não seria apenas um conto antigo, mas um lembrete poderoso de que cada um de nós enfrenta nossos próprios Golias na vida. Desafios que parecem grandes demais para serem superados. No entanto, assim como Davi, somos chamados a enfrentá-los com fé, coragem e confiança no poder divino que opera através de nós. Hoje, mais do que nunca, enfrentamos gigantes em várias formas, sejam eles problemas pessoais, crises globais ou desafios sociais e políticos. A história de Davi nos lembra que não devemos ser dominados pelo medo ou pelas aparências externas dos nossos desafios. Em vez disso, podemos encontrar força na nossa conexão com algo maior do que nós mesmos. Seja nossa fé espiritual, nossa comunidade de apoio ou nossa resiliência interior. Assim como Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, podemos equipar-nos com os recursos e habilidades que temos à nossa disposição. Podemos confiar em nossa intuição, em nossa sabedoria interior e na orientação divina, para nos guiar através das batalhas que enfrentamos. Portanto, que a história de Davi e Golias nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com coragem, fé e uma profunda confiança no poder que reside dentro de nós e ao nosso redor. Que possamos aprender a olhar além das aparências, a confiar em nossa capacidade de superação e a reconhecer que com Deus ao nosso lado, nenhum gigante é grande demais para ser derrotado.